noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma administrativa que estabelece novas regras para o serviço público. E mais. O diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, vai à CPI da pandemia e se cala para a maioria das perguntas dos senadores. Em uma entrevista ao vivo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala de novos projetos do governo que vão impulsionar a educação profissional e tecnológica. E a gente traz ainda sugestões de filmes que estreiam nos cinemas e nas plataformas digitais neste fim de semana. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, é o entrevistado de hoje da Voz do Brasil. Ele conversa com Luciano Seixas e também a Gabriela Mendes sobre projetos que estão sendo implementados pelo governo brasileiro e que fortalecem a educação profissional e tecnológica. E você acompanha esta entrevista ao vivo a partir de agora aqui na TV Brasil. E para o mundo do trabalho. Gerando mais oportunidades para uma vaga de emprego. Objetivos do ensino técnico e profissional que completa 112 anos no Brasil. Para marcar a data, o Ministério da Educação promove até sábado a primeira Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Para falar do ensino profissionalizante e outras ações, a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o professor Tomás Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Boa noite, ministro, secretário. Sempre bom voltar a essa casa, viu? Boa noite, Luciano. Bom, ministro, hoje na abertura da semana foram anunciados 14 projetos para fortalecer a educação profissional e tecnológica. Qual é o investimento total do Ministério nesses projetos? São projetos muito importantes, são 140 milhões de reais. É um valor considerável, sobretudo porque visa responder perguntas que a sociedade e, sobretudo, o mercado está fazendo. O mercado está comprador para pessoas que têm um nível técnico profissional de boa qualidade. E, ministro, qual o foco do Ministério com essas ações e investimentos? Existe uma demanda crescente no mercado de trabalho por profissionais com esse tipo de formação? É verdade, eu acabei respondendo na primeira, mas o que eu recebi recentemente, nem vou citar o nome, é o presidente de uma grande instituição que reúne indústrias e tal, e ele me perguntando, ministro, onde estão a mão de obra, onde está a mão de obra qualificada técnica, onde estão os técnicos em edificação, onde estão os técnicos em eletrônica, onde estão essas pessoas? Por quê? Porque nós temos bastante bacharéis, mas pouco técnicos. Então, isso não quer dizer que a gente não leve em conta e despreza o curso superior. Mas, hoje, o mercado, repito, está comprador. Nós temos 600 mil vagas de mão de obra técnica como demanda e nós não podemos atender. E os estudantes vão ter mais oportunidades de se matricular em um curso técnico profissionalizante? O Ministério está ampliando a oferta desses cursos? Estamos sim. Essas oportunidades, elas acontecem exatamente pela uma questão até de mercado, né? Mas nós estamos tentando também fazer um desdobramento e a criação de novos institutos, porque esse é essa visão, na verdade, é uma visão que nasceu lá com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele que me pediu, quando assumi a pasta, que eu cuidasse do ensino técnico profissionalizante. E é isso que nós estamos vendo. Quando eu saí para visitar os 670 campi, ainda não tive oportunidade, mas são 670 campi de institutos federais em todo o Brasil. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi, em termos de dedicação, de qualidade, de resultados. Eu creio que essa é a grande resposta que o Brasil precisa para as próximas décadas. Bem, a minha pergunta agora é para o professor Tomás Santana, que é o secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Secretário, quais são os critérios que o Ministério está levando em conta para a abertura desses cursos profissionalizantes? Demanda do mercado, realidades regionais? Boa noite, Gabriela. Obrigado pela pergunta. O MEC, dentro dos 14 projetos, 2 deles estão exatamente direcionados ao levantamento da demanda, a analisar quais são as demandas do setor produtivo. Um deles, a se destacar, é o mapa de demandas,
onde a instituição consegue verificar quais são as demandas que existem por cursos técnicos numa determinada mesorregião do país. O segundo é a plataforma Monitor de Profissões, uma plataforma construída conjuntamente com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e ela reúne informações sobre a oferta de cursos e as demandas do mercado. Secretário, dentro da programação da semana também ocorre uma exposição de projetos, né? Explica melhor para a gente o que pode ser visto aí nessa exposição e se ela está aberta à visitação. Sim, ela está aberta. Ela reúne mais de 100 projetos desenvolvidos pelos institutos federais e também pelo Sistema Nacional de Aprendizagem. Lá poderão ser visitados projetos de produção de mel, de produção de café, de robôs e outros projetos envolvidos pela Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. A exposição estará aberta até sábado, entre 10 e 18 horas. Qual lugar? No CICB, Centro Internacional de Convenção do Brasil. E, secretário, um dos projetos é de cursos online, não é mesmo? O Plataforma Aprenda Mais. Quantas vagas estão disponíveis? Como quem é que está nos ouvindo e tem interesse pode fazer para se inscrever? Perfeito. Já são 60 cursos disponíveis. Poderão acessar o site do Ministério da Educação e nós pretendemos atingir 160 mil matrículas em 2022. Eu volto a perguntar agora ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro, outro programa de capacitação profissional é o Qualifica Mais, que é voltado para cursos de tecnologia. Como é que esse programa funciona? Bom, esse programa em si é um programa que tem foco no desenvolvimento, na melhoria da questão do oferecimento de energia. Hoje nós temos aí um problema sério hídrico e um dos grandes pontos desse Qualifica Mais é o Energif, que trabalha com placas fotovoltaicas. O que a gente faz? A gente faz um projeto, instala essas fotovoltaicas nos institutos. Os alunos aprendem o valor disso, porque traz economia, mas não apenas isso. A manutenção, a aplicação, possível reparo, porque são técnicos. Amanhã ou depois o mercado, eles saem para o mercado, eles entendem do que estão falando. Esse é um dos grandes focos que nós estamos tendo hoje, exatamente respondendo perguntas que a sociedade está fazendo. Agora, ministro, a formação e capacitação de professores nessa área também é importante, né? O que o Ministério tem feito em relação a isso? Nesse mesmo evento, se me permite, eu vou passar essa pergunta para o Tomás. Porque o Tomás, ele hoje, pela manhã, ele já falou bem sobre isso. Tomás. Perfeito, ministro. Muito obrigado. É um ponto importante dos 14 projetos que estamos lançando. 2 desses projetos estão focados na formação dos professores das redes estaduais e das redes municipais, pensando especificamente no 5º itinerário do novo ensino médio, que trata da educação profissional, técnica e profissional. Estamos lançando, então, a plataforma Mentoria, que irá capacitar 10 mil professores das redes estaduais e municipais até 2022. Estamos lançando também o programa de formação de pós-graduação Lato Sensu para docente da educação profissional e tecnológica, para atender também 10 mil professores até 2022. Agora, ministro, outros projetos em relação à educação profissional e tecnológica querem incentivar o empreendedorismo. Quais são as ações do Ministério nesse aspecto? Para isso nós fomos, ninguém sabe tudo, né? Então nós fomos na sociedade e fizemos uma grande parceria com o Sebrae. O Sebrae, ele tem essa expertise de capacitação, de preparo de pessoas, sobretudo com relação ao empreendedorismo. E aqui eu quero citar, né, o nosso professor Melis, né, que é é o presidente atual do Sebrae, e ele então tem nos ajudado muito nessa interface com os institutos. Nós vamos exatamente
proporcionar condição para que os alunos possam conhecer que caminhos eles podem andar em busca desse empreendedorismo. Agora, outro lançamento de hoje foi um processo para simplificar a certificação profissional de trabalhadores que possuem experiências, saberes e vivências, mas não têm um reconhecimento formal. Explica para a gente, ministro, como é que isso vai funcionar? Eu vou começar falando, depois eu gostaria também de o Tomás falar. Sabe por quê? Porque o Tomás é o especialista, eu sou um generalista de MEC, mas o Tomás é o especialista. Eu fiquei encantado com esse programa. É claro que existem pessoas hoje no Brasil, no mercado, que são eletricistas fenomenais, por exemplo, sabem compor e fazer uma rede numa casa ou numa indústria, mas eles não possuem conhecimento técnico formal. O que o MEC está fazendo? Esses especialistas que sabem empiricamente, sabem fazer essas coisas, muitas vezes eles são privados de trabalhar em alguns lugares que exigem uma certa formação. O MEC chama eles para perto e dá a eles algumas capacitações de tal forma que eles saem capacitados e, vamos assim dizer, diplomados, com certificado, e a gente reconhece que eles sabem empiricamente, e nós damos então as condições deles terem um conhecimento um pouco mais formal do que eles estão fazendo, né? Quando fazem uma rede elétrica ou uma rede que seja de informática e coisas do tipo. Não é isso, Tomás? Perfeito, ministro. Acrescento que esta fase será a fase de credenciamento ou de certificação das instituições que possibilitará em 2022 a emissão desses certificados. Então, nós estamos criando, a partir deste momento, uma rede de instituições certificadoras, onde as certificações serão gratuitas. E então, secretário, em quais profissões esse reconhecimento poderá ser realizado? Nas diversas profissões e nos eixos profissionais que compõem a educação profissional e tecnológica. E quais são os ganhos para o trabalhador, secretário? A expectativa é que um melhor adequação, né, na sociedade. Ele sabe, ele conhece da formação, mas ele não tem uma certificação. Isso poderá, inclusive, trazer um melhor posicionamento para ele em um emprego futuro. Ministro, o senhor falou agora há pouco da estrutura do Ministério da Educação, são 38 institutos federais. Como é que é realizar gestão e investimentos numa estrutura tão grande e espalhada pelo Brasil? O grande segredo da administração é você cercar-se de pessoas técnicas e competentes. Eu nunca tive nenhum receio quando eu sempre trabalhei em equipe, sempre tive função de gestor, nunca tive medo de trazer para perto de mim gente que é melhor do que eu em algumas áreas. Nunca. Esse é o grande segredo. Então, a gente tem que pegar um especialista nessa gestão. Esses 38 institutos federais que hoje existem no Brasil, que o Brasil não conhece, na verdade, eles se subdividem em 670 campi. Eu vou repetir esse número, 670. Você vai num lugar desse, você fica maravilhado. Você vê os meninos se dedicando, alguns lugares até, eles moram ali dentro. Vêm de lugares longínquos e moram, são fazendas, eles moram ali eles preparam alimento, ali eles têm o contato, a aula teórica e prática, por exemplo, no caso de pecuária, no caso também de agronomia, tudo na área técnica. Saindo de lá, digamos que eles fiquem apaixonados pelo estudo. Eles têm condição de pleitear, fazer uma universidade. Então, o ensino técnico, ele não briga com o ensino superior. Pelo contrário, ele estimula. Então, só que dá pelo menos uma base, uma condição. O que nós estamos estudando agora, sem que você me pergunte, eu já adianto, é a possibilidade do MEC, através dos seus diversos departamentos, dar um reconhecimento do crédito que esses meninos alcançam num instituto, para eles carregarem isso para o ensino superior mais formal, e assim eles ganharem tempo de conhecimento e também tempo de vida. Agora, ministro, para quem está nos ouvindo e quer fazer parte dessa rede do ensino técnico profissionalizante, para ter acesso a esses dados sobre essa educação tecnológica, como é que você faz? Como é que a pessoa busca? Bom, eu vou iniciar e vou passar também para o Tomás, porque essa é a grande novidade que nós estamos lançando, é um tipo de um almanaque, é tipo de um
do que qual que é o nome que você deu para aquilo? Aquele que você entra e verifica em que região tem, qual profissão, quanto ganha, qual é a demanda. O monitor de profissões. Monitor de profissões, é esse mesmo. Aí o menino entra ali e fala, não, o meu sonho é ser um técnico agropecuário. Olha, no Centro-Oeste, onde nós temos maior número da questão de pecuária, os meninos nem chegam, alguns são tentados, inclusive, a deixar o curso pela metade. Porque os fazendeiros, criadores de gado ali, aquelas grandes corporações, querem trazê-los mais para perto pelo conhecimento, pela habilidade deles. Então, a pessoa vai entrar, nós temos um link, alguma coisa assim? Pelo site do Ministério da Educação, mec.gov.br. Aí tem um link, ali você então procura. Dentro do site tem um link para os 14 projetos, ministro. E dentro dos projetos, o link para cada um dos painéis, dos editais, de todas as informações. E essas informações chegam a essas pessoas na ponta? Vocês estão com algum planejamento para pulverizar essa informação, para chegar lá na ponta, para esses meninos que estão lá na fazenda? Perfeito. Usamos também todas as nossas redes sociais de comunicação e as próprias instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, já destacada pelo Luciano, os 38 institutos federais, o Cefet de Minas, o Cefet do Rio e o Colégio Pedro II. Por essa capilaridade, nós conseguimos também chegar até o estudante ou aquele que está interessado em fazer esses cursos. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Santana. Eles deram detalhes sobre os projetos que o governo está implementando na área de educação e que fortalecem o ensino profissionalizante e tecnológico. A íntegra desta entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. Daqui a pouco você vai ver. O diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, vai à CPI da pandemia e se cala para a maioria das perguntas dos senadores. Os detalhes depois do intervalo. Por 28 votos a favor e 18 contra, a Comissão Especial da Câmara aprovou há pouco o texto base da reforma administrativa, com novas regras para o serviço público. Neste momento, os deputados votam os destaques dessa matéria. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite.
Oi, Catiúcia, Roberto, boa noite a vocês, a todos. Pois é, foram muitas idas e vindas, quase 6 horas, e aí finalmente votaram o texto base com placar realmente de 28-18. Neste momento, os deputados seguem, então, analisando os destaques em comissão especial. São sugestões de mudanças no texto. Pelo que a gente tem aprovado até agora, foi mantida a estabilidade dos servidores, mas permitida a redução da jornada e do salário em até 25% em caso de crise fiscal. E sobre as mudanças feitas ali de última hora, foi reincluído o instrumento que autoriza os convênios com empresas privadas para prestação de serviços públicos e também permitida a contratação temporária de pessoal sem concurso por até 10 anos. O texto também acaba com algumas regalias, alguns privilégios, como, por exemplo, férias acima de 30 dias e aposentadoria, como punição de servidores. É bom a gente lembrar que essas mudanças, elas não valem para os atuais servidores e nem para juízes e magistrados do Ministério Público. E depois de ser analisada, então, lá na comissão especial, essa PEC ainda precisa vir aqui para o plenário para ser votada em 2 turnos, porque altera a Constituição. Catiúcia, com você. Obrigada, Selma. E o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas, já está aqui para comentar essa aprovação do texto base da reforma administrativa. Boa noite, professor, bem-vindo. Essa reforma foi enviada pelo governo ao Congresso exatamente 1 ano atrás e agora ela foi aprovada, muitas modificações no texto. Uma matéria muito difícil, professor? Com certeza. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um tema muito polêmico, a questão do servidor público, a questão da reforma administrativa. Os servidores públicos da ativa, os servidores que já estão em plena atuação, eles temiam muito por essa reforma, inclusive a questão do fim da estabilidade, etc. Mas o relator, que é o deputado Arthur Maia, ele já deixou claro que não afeta os servidores da ativa. Então, esse já foi um dos pontos polêmicos que foi retirado. Então, essa reforma é só para os servidores que virão. Então, o trabalho do deputado Arthur Maia, que é um trabalho realmente muito louvável, né? Que ele fez muitas concessões à oposição e tudo, inclusive a versão, essa é a 7ª versão do relatório dele, ele fez muitas versões para justamente acomodar o pessoal da oposição e ele desidratou um pouco o texto original para torná-lo mais palatável, né? Até para ser aprovado, e acabou que foi muito bem aprovado, eu diria que 28-18 foi até uma margem folgada, né? Dado um tema que é tão polêmico, mas eu diria que houve muita moderação de todas as partes e aí o texto final, como acontece muito no caso da Câmara, né, e também do Senado, né, que o texto que vai para a votação já é um texto bem, que foi já bem tratado e negociado, né, entre os líderes partidários. Como é que deve ser lá no Senado, professor? Ainda tem que ser aprovado lá. Pois é, tem que ser aprovado na Câmara primeiro, no plenário, que já não é fácil, né? A gente está falando de 308 deputados, 2 votações, né? 3/5, que é uma PEC, e a mesma coisa lá no Senado também, 3/5, né? Então, a gente está aí falando de uma coisa, de um número assim expressivo, né? Eu acho que talvez seja menos difícil, né? Eu acho que na Câmara é mais difícil do que no Senado, né? Os senadores, até pelo fato de eles terem um mandato de 8 anos, né? Eles são menos suscetíveis a esse tipo de pressão, né? Então, eles tendem a olhar isso com um pouco mais de visão de médio e longo prazo, né? Então, se passar na Câmara, você conseguir esses 308 votos... Mais fácil no Senado. Aí eu diria que no Senado passa também, até porque o Senado, não vamos esquecer, que ele pode atuar como uma casa revisora, ou seja, retirar ainda mais pontos polêmicos e não precisa voltar para a Câmara. Tá bom. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã. Eu agradeço. A arrecadação federal atingiu quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano. Segundo a Receita Federal, o resultado divulgado nesta quinta é sinal de recuperação da economia. A arrecadação total dos impostos, contribuições e demais receitas federais no mês passado foi de 146 bilhões e 400 milhões de reais, um acréscimo de 7,25% em relação a agosto de 2020. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, a arrecadação foi de 1 trilhão 199 bilhões de reais, uma alta de 23,53% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e, segundo o Ministério da Economia, foi o melhor desempenho desde 2000 para o mês de agosto e para o período acumulado. Dos 8 meses deste ano, os valores arrecadados em 6 desses 8 meses foram recordes para os respectivos meses, recordes mensais. E nos outros 2 meses, em que não foi o maior,
que foram os meses de janeiro e junho, nesses meses, o resultado foi o segundo maior da série histórica. Os tributos que mais contribuíram para esse resultado no acumulado do ano foram o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, com um acréscimo de 38,17% em relação ao mesmo período do ano passado. A COFINS e o PIS/PASEP e a Receita Previdenciária também apresentaram destaques, com aumento, respectivamente, de 29,76% e 12,95%. As evidências da recuperação da economia são bastante sólidas, como os números demonstram, e vêm se refletindo na arrecadação tributária todos os meses, seguidamente há um ano. O presidente Jair Bolsonaro reconduziu nesta quinta-feira Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. A Aras vai seguir à frente da PGR pelos próximos 2 anos. Bolsonaro assinou a recondução e participou da cerimônia de forma remota do Palácio da Alvorada, onde cumpre quarentena depois de voltar dos Estados Unidos e antes de fazer um novo exame contra a Covid previsto para este fim de semana. A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento do empresário Danilo Trento. Ele é sócio da empresa Precisa Medicamentos. Danilo Trento compareceu à comissão munido de um habeas corpus que lhe garantia o direito de ficar calado para não produzir provas contra si próprio. Por isso, não respondeu à maioria das perguntas. Senhor senador, com devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio. Diante do silêncio, ainda no começo da sessão foi aprovada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do empresário. Ao longo da reunião, o relator, senador Renan Calheiros, apresentou fluxogramas de várias empresas de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e de Danilo Trento, que fizeram diversas transferências bancárias entre si. Segundo o relator, um provável esquema de lavagem de dinheiro. Nós temos aqui, e eu não sei se nós poderíamos mostrar, um emaranhado de engrenagem, de arranjo, de utilização de empresas. Os movimentos financeiros, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, chega ao cúmulo em várias oportunidades dele ser depositado numa empresa e no mesmo dia passar por 5, 6, 7 empresas, o mesmo valor, ou valores parecidos, semelhantes. O depoente disse que é amigo pessoal do dono da Precisa Medicamentos, mas não deu detalhes da relação entre as empresas citadas pelo relator. E afirmou não ter participado das tratativas da Precisa para a aquisição da Covaxin, vacina indiana que não teve o processo de compra finalizado pelo Ministério da Saúde. Eu, como diretor institucional da Precisa Medicamentos, não participo das negociações. Além da oitiva de Danilo Trento, a CPI aprovou requerimento para ouvir a advogada Bruna Morato, representante dos médicos da Prevent Senior, que fizeram um dossiê sobre irregularidades no tratamento de pacientes com Covid-19. Também foi aprovada a convocação do empresário Luciano Hang. Integrantes de movimentos sociais fizeram um protesto hoje à tarde na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Dezenas de manifestantes entraram no prédio da Bolsa com faixas e cartazes. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. Segundo os organizadores, o protesto é contra a alta nos preços, principalmente, e no custo dos alimentos. Como as operações da Bolsa atualmente são feitas eletronicamente, o pregão não foi afetado. E em nota, a B3 disse que o protesto foi pacífico, não impactou nas operações de mercado. A Bolsa fechou em alta de 1,59 pontos. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a liberação de eventos para até 5.000 pessoas que estejam vacinadas, com esquema vacinal completo. E a Fiocruz divulgou hoje uma boa notícia. Nenhum estado brasileiro tem mais de 80% de leitos para Covid-19 ocupados na rede hospitalar. Vamos saber mais com a Flávia Grossi, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Roberto e a todos que nos acompanham. Olha, a edição extra desse boletim divulgado pela Fiocruz reforça uma tendência de queda na ocupação de leitos de Covid-19 para adultos em todo o país. Esses dados foram obtidos no dia 20 de setembro e mostram que nenhum estado está na zona crítica, ou seja, com uma taxa de ocupação acima de 80%. Os únicos crescimentos foram observados no Espírito Santo,
Santo e no Distrito Federal, que estão numa zona de alerta intermediário. Entre as capitais, Curitiba e o Rio de Janeiro mostraram redução nas taxas de ocupação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a queda foi de 82% para 75%. Por causa desse resultado, a Prefeitura aqui da capital resolveu autorizar 3 eventos para pessoas sem máscaras e testadas. Essas festas vão acontecer em outubro e terão capacidade para até 5.000 pessoas. Serão 2 eventos ao ar livre e uma festa em um hotel da zona sul da cidade. Para participar, os convidados têm que apresentar um teste negativo para a Covid e comprovante de vacinação. Roberto, eu volto com você. Tá ótimo, Flávia. Obrigado aí pelas informações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 592.964 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 648 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são mais de 21 milhões de casos confirmados até aqui, 24 mil nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.295.538 pessoas que tiveram a doença já se recuperaram. E a gente agora mostra como anda a vacinação pelo país, fazendo aí um recorte por estado. Então, nós vemos aqui na região norte, o Pará já tem aí 7 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid até agora. No Centro-Oeste, destacamos Mato Grosso, com mais de 3 milhões. Do Nordeste, a Bahia passa aí de 14 milhões de vacinados. Sudeste, destaque aqui para Minas Gerais, com 22 milhões de pessoas imunizadas. E o Rio Grande do Sul, representando aí a região sul, 13 milhões. E segundo o Ministério da Saúde, já foram distribuídas até agora 287.957.775 doses da vacina. 224 milhões praticamente já foram aplicadas, sendo 142 milhões a primeira dose e 82 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única da vacina. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro analisou os impactos da pandemia na saúde dos adolescentes. A maioria deles desenvolveu hábitos mais sedentários e passou a ter uma alimentação mais calórica durante o período. Por mais de um ano, os gêmeos Rian e Ricardo ficaram sem aulas presenciais. Durante esse período, passaram mais tempo na frente do celular. Umas 6 horas, 7 horas. Mexendo no Instagram, às vezes vendo um vídeo, ou então vendo jogo de futebol. A natação e os treinos de futebol também foram interrompidos. Já tem quase um ano que eu não faço atividade física, desde quando entrou a pandemia. Aí parou tudo. Fiquei mais ansioso, deu vontade mais de comer, aumento de peso. Como resultado dessa mudança na rotina, os gêmeos estão com a pressão alta. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio mostra que a pandemia fez com que os adolescentes se exercitassem menos e tivessem uma alimentação pior. O estudo foi feito com pacientes do Núcleo da Saúde do Adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Segundo o documento, quase 60% dos entrevistados admitiram ficar mais de 8 horas na frente de uma tela, incluindo televisão, computador e celular. Além disso, quase 70% relataram aumento no consumo de alimentos calóricos, como hambúrguer, pizza e refrigerantes. Sintomas como ansiedade e dificuldade para dormir também foram relatados. Os pesquisadores ouviram 208 adolescentes que vivem no estado do Rio durante o mês de junho do ano passado. Para diminuir o risco de desenvolver doenças ligadas à obesidade, é importante seguir algumas recomendações. Evitar substituir o almoço, o jantar por lanche. Isso realmente ajuda muito a diminuir o consumo desses alimentos com uma alta densidade calórica. Hora da previsão do tempo. Lara, boa noite. Ontem a gente se empolgou porque você disse que ia chover aqui em Brasília. Eu conheço gente que até comprou guarda-chuva, mas nada. Cadê? Que dia que chove, Lara?
Pois é, Catiúcia, a tão esperada chuva ainda não caiu aqui em Brasília, a gente já está até agoniado, né? Mas ó, vamos manter a esperança porque ainda tem previsão para essa noite, tá? Uma boa noite para você, boa noite a todos. A gente tem imagem ao vivo aqui da capital federal, onde ainda vemos muita fumaça, né? Mas olha, as nuvens já estão se aproximando, então vamos manter a paciência porque a chuva está chegando sim, tá? Se isso não acontecer ainda, hoje a previsão é que para o final de semana chova mesmo, e essa previsão é para grande parte do centro-oeste, que está sofrendo aí com a seca, né? Mas olha, em minha defesa, eu disse que ia chover em uma área mais extensa, né? Em que a chuva não aparecia há muito tempo. E olha, choveu pelo menos em Alvorada do Gurgueia, no Piauí. Após aí um longo período de seca e temperaturas acima dos 39 graus, choveu hoje na cidade. E vamos ver aqui no mapa, então, o que esperar para essa sexta-feira. Tem previsão de chuva à tarde em praticamente toda a região norte, parte aqui do nordeste, do centro-oeste e chove também no sul, avançando já para São Paulo, no sudeste. E à noite essa chuva avança também para Minas Gerais. E olha, é isso, Catiúcia. Amanhã eu volto e eu espero trazer a informação de que choveu aqui. Eu também espero, Lara. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Hora das nossas dicas de cinema. Tem estreia de filme nacional com Lázaro Ramos e um festival gratuito para quem prefere ficar em casa. Veja as dicas da nossa comentarista de cinema, Ana Karina de Carvalho. Para o público mirim nas telonas, a dica é o filme A Abelhinha Maia. Ela e o melhor amigo Willy são recrutados para cuidar de uma semente sagrada. A mensagem é: confiança é algo que deve ser conquistado. Tempo extra. O ritmo do coração é daqueles filmes que tocam o coração mesmo. Uma jovem precisa decidir entre continuar na sua cidade ajudando a família ou ir atrás de um sonho, virar cantora. Já o nacional, O Silêncio da Chuva, é eletrizante. A trama começa quando um executivo é encontrado morto. Para desvendar o crime, o detetive Espinosa e a policial Daia farão de tudo para saber o que está por trás do assassinato. E para encerrar, fica a dica da 25ª edição do FAM, o Festival Florianópolis Mercosul. Em versão online gratuita, a programação é inédita, com filmes latinos e nacionais. Corre lá! Hoje é o dia do bonde, veículo que, como transporte público, saiu de circulação, mas hoje é atração turística em cidades de todo o mundo. É verdade. Em Santos, no litoral paulista, um modelo centenário voltou a rodar pelas ruas da cidade. De origem escocesa, ele foi construído em 1911 e é considerado o bonde elétrico mais antigo em circulação no país. Integra a linha turística desde o ano 2000, mas estava parado para reforma. Os bondes elétricos chegaram ao país no fim do século XIX e reinaram por décadas nas ruas das cidades, mas foram sendo retirados de circulação entre os anos 1950 e 1960, com as políticas de incentivo aos veículos movidos a combustíveis. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e Elisângela Guimarães. E olha, lembrando que hoje é o Dia Internacional das Línguas de Sinais, então eu dou parabéns para as nossas intérpretes que fazem esse belo trabalho com a Libras. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais e pode ainda curtir um pouco mais as imagens dos bondes, veículos que marcaram época e que seguem vivos na memória de muita gente. Uma ótima noite e a gente volta amanhã. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã. Tchau.